Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente pelo canal do Observatório da Cultura do Brasil, em mais uma live da a série de lives bate-papos com convidados a respeito do com base no lançamento do livro do Observatório da Cultura do Brasil sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, o MINC. Esse trabalho aqui, que é um e-book, fruto de uma ampla pesquisa do Observatório da Cultura do Brasil, trata os 40 anos do Ministério de forma crítica, aprofundada, em todos os governos que passaram nesses 40 anos, num estudo de interesse público em defesa de movimentos sociais e de quem não é atendido pelas políticas culturais, feito por pesquisadores entre cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, juristas, que são progressistas. Ele aponta diversas questões a serem melhoradas, né, e contribui com políticas públicas mais eficientes para os trabalhadores da cultura do Brasil. Essa é a versão 3.1 que vem substituir a antiga versão 3.0. Ele é gratuito, aberto para toda a sociedade, pode ser baixado ou então lido de forma online no site www.observatoriodacultura.com.br. E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, o produtor Paulo André Pires, de Recife, no Pernambuco. Muito obrigado assim, por vir aqui para ter esse papo com a gente. Paulo André, vou fazer uma rápida apresentação. Bom, então, apresentar a mim também. Eu sou Rodrigo Justi Duarte, jornalista, estou fazendo aqui uma mediação desse bate-papo. Paulo André é um produtor cultural que está na ativa assim, há uns bons anos. Ele é criador do Festival Abril Pro Rock, um dos festivais mais importantes de música no Brasil. Foi produtor também de vários artistas, como Chico Science, Nação Zumbi, por exemplo, entre outros que ele vai comentar logo mais. Ele já fez, organizou turnês internacionais com artistas brasileiros. Tá? E eu gostaria de passar aqui agora a palavra para o Paulo André, para ele comentar um pouquinho mais sobre essa trajetória como produtor. Bem-vindo, Paulo André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Então, cara, a gente não vira produtor, né? A gente se torna produtor. A vida vai levando a gente por caminhos e quando a gente... eu sou de um tempo que só tinha mato, né, cara, nessa questão da produção, porque a minha geração é uma geração que trabalhou com bandas que eram a última geração de bandas que não contaram com a internet nem para se promover, nem para se comunicar. Né? As coisas ainda eram mandando material pelo correio, contrato e release por fax, né? E aí, a partir dos anos 2000, é que começam as plataformas e as redes sociais e a coisa vai tomando outra mudança, né? Então, é importante a gente fazer essa observação. Enfim, ali nos anos 90, eu morei 3 anos nos Estados Unidos, na região de São Francisco, né? E o metal é bem forte lá, que é a Bay Area, que Bay chama, né? Area. Uhum. E aí tem uma tradição muito forte de bandas de thrash metal, que aí a Metallica é a maior delas, e eu vi esse salto da Metallica de banda underground para banda mega a partir do disco Injustice for All. E aí as gravadoras todas foram atrás de bandas para contratar e contrataram Testament, Forbidden, Exodus, Violence. Tem mais outra que daqui a pouco eu lembro, o Testament. Forbidden, Violence e Death Angel, que era uma banda formada por filhos de imigrantes filipinos, que é uma banda incrível também de lá. E paralelamente a isso ali, no tempo que eu vivi entre 86 e 89, o rock funkeado pesado de Faith No More, Primus e Mordor. A Primus eu vi como banda nova de abertura abrindo o show do Death Angel. E aí dá para ver também que as cenas se misturavam lá. Se misturava o hard rock farofa, que dominava a MTV, e se misturava o rock funkeado com o thrash metal nos clubes, né? Então eu vivi essa cena nos Estados Unidos, eu fotografei essa cena, eu escrevi para a revista Rock Brigade, né? Eu tinha contato com as gravadoras para entrar de graça no show, para
a Rock Brigade me mandou uma carta e as gravadoras realmente ligavam para São Paulo para saber se eles tinham um correspondente em São Francisco. Então, isso foi meu último ano dos Estados Unidos que eu vivi mais intensamente e registrei essas duas cenas que aconteciam lá onde eu estava, né? Sim. Mas, além disso, eu vi muitas outras bandas de Stray Cats, a Madonna, de Erasure, a Bryan Adams, Pink Floyd 2 vezes, enfim. Eu jovem, morando lá, eu não estava numa como a grande maioria dos meus amigos estavam lá para juntar dinheiro e voltar para o Brasil para abrir um negócio. Mas eu estava lá entre os 19 e os 22 anos e eu pensava, velho, e se o avião cair na volta, com dinheiro, com tudo, que é que adianta eu estar aqui trancado num quarto, economizando dinheiro? Ah, Enfim, cara, então eu vivi muito bem esse período, vi muita coisa e voltei para cá depois de 3 anos e com a ideia de abrir uma loja de discos, né? Que foi a Rock Express. E aí, através da Rock Express, a cena musical começou a chegar na loja e eu comecei a acompanhar a cena musical. E uma das primeiras bandas que chegou lá, no mês de abertura, dezembro de 89, que eu corri para pegar o mês do Natal de vendas, foi a Devotos do Ódio, que era uma banda do Alto Zé do Pinho, do subúrbio. E aí foi amor à primeira vista. Eu pirei nos caras e passei aí para todos os shows underground de subúrbio dos caras, assim. E, cara, era uma mudança muito brutal do que eu estava vivendo em São Francisco e da tosquice que eram os shows underground, né, aqui. Mas eu comecei a ver aquilo tudo e tem dois fatores que ajudaram a tocar fogo na cena pernambucana, além da criatividade das bandas e dos produtores envolvidos, que foi a chegada da MTV, que era canal aberto, mas não aberto no VHF, era UHF, então tinha que comprar uma antena. Quem gostava de música correu para as eletrônicas para comprar a antena que pegava. Então chegou do mesmo jeito que nos Estados Unidos, nos anos 80, eu tinha MTV e sabia em tempo real o que estava acontecendo através da MTV, a gente passou a ter isso a partir de 90, 91, assim, tipo, realmente logo depois dela chegar no Brasil. E aí, alguns meses depois dela entrar no ar no Recife, a extinta Rádio Cidade aqui de Recife, o grupo dessa rádio, abre por um ano uma franquia da 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. E isso acontece de meados de 91 a meados de 92. E toca fogo, porque as bandas todas correram para fazer uma gravação bacana com a possibilidade de tocar na rádio. As duas bandas que tinham vinil na época, ainda fortemente influenciada pelos anos 80, Academia do Medo e Tempo Nublado, tocavam bastante. Já Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., que não tinha uma boa produção de demo, eu não lembro de ter escutado. Outras pessoas ouviram, mas não deve ter tocado muito, porque eu escutava bastante a rádio, né? Mas, enfim, e a rádio sai abruptamente do ar e nunca mais volta. E quem nossa. tinha que ter produzido um festival de bandas naquele momento, com a cena em ebulição, Manifesto Mangue lançado em 92, né, uma parte de 92 com a 89 FM, várias festinhas e shows acontecendo, a Soparia aberta nesse mesmo ano, 92. Aí vem, assim, pela ligação com as bandas, era para a rádio ter organizado um festival. Só que eles não tinham envolvimento com a cena, além de tocar. Então, eu comecei a idealizar, porque eu ia para todos os festivais, e eu idealizei o Abril para o Rock alguns meses depois, porque o carnaval aqui é muito forte, Recife e Olinda, muito. Todo mundo faz fantasia, todo mundo vai para a rua, todo mundo tem bloco. Quem não gosta de carnaval é 5% que não sai, né? Pode ter aumentado com os evangélicos, mas enfim, os jovens vão. E aí não podia ser antes do carnaval, porque, né, muitas festas, muitas prévias carnavalescas de bloco. Então ficou para depois, precisava de um tempo, abriu para o rock. E ali surge, né,
no mesmo ano que no meio do ano surge o Junta Tribo, em Campinas, no meio do ano, agosto, eu acho. Acho que E por aí. em Foi no ano de 93, né? Se não me engano, foi 93. 93. Isso. E em outubro de 93 é o mês de gravação de Da Lama ao Caos no Rio, e também o primeiro Super Demo como festival, porque até então Super Demo era uma noite numa casa noturna do Rio com bandas novas. E aí ela passou para o Circo Voador, fez 2 dias, e foi o nosso encontro ali com a cena carioca ao mesmo tempo, assim, porque foram 2 dias, e o dia que a gente não tocou, a gente foi ver as bandas, e aí era dos anos 80 o The Fala, mas tinha o Rapa, ainda talvez sem o primeiro disco, o Planet Hemp, dos primeiros shows do Planet no Rio, assim, maiores, no Circo Voador. Não vou lembrar, Suínos Tesudos, que era uma outra banda lá que depois a BMG lançou pelo selo Plug. Chico Science, Nação Zumbi, né? E The Fala, que eu mencionei, divididos em 2 dias ali. E ali, cara, também foi outra paixão à primeira vista, porque a partir dali a galera do Planet Hemp colou em Chico Science, Nação Zumbi. Ia no hotel que a gente estava hospedado, levava a galera para as festas em Niterói, no Rio, e todos os shows que a gente fez, os caras colaram, saca? Antes de serem contratados, antes de serem conhecidos, que isso só veio acontecer em 95, junto com a Jorge Cabeleira, né? Então a gente se enturmou naquela cena ali do Rio, e o fato da gente ter morado Chico Science Nação Zumbi o ano de 96, praticamente, quando a gente foi gravar já Afro Ciberdelia, era porque a gravadora tomava as decisões no Rio, né? O Rio tinha esse protagonismo que perdeu com a saída das gravadoras de cena, que ninguém precisa mais de uma gravadora. E nessa época E, você já era produtor do Chico Sainz Nação Zumbi e também produziu também o festival Abril Pro Rock a partir de 93, isso? isso, logo depois do primeiro Abril pro Rock, em abril de 93, que eles tocaram, no meio do ano, ali acho que julho, 2 meses depois, eles tinham chegado, Mundo Livre e Chico Science Nação Zumbi, da primeira viagem ao Sudeste, a Aeroanta em São Paulo, e uma casa em Belo Horizonte, de uma moça que era dona de uma grife de streetwear que levou eles para lá, deu 30 pessoas na casa, São Paulo deu mais. E aí eu fiz um show deles, que era um outro projeto que eu estava fazendo, Rock and Roll Circos, embaixo da lona do Circo Maluco Beleza, onde no palco externo tinha sido o Abril. Aí, para não fazer no palco maior, eu levei para baixo da lona, e aí eu consegui um outro show que teve um comercial rodado em Pernambuco da C&A com aquele Sebastian, um monte de modelo na praia e tal. E essa equipe, tinha um primo meu que trabalhava lá e ele me ligou dizendo: Paulo, tem uma equipe grande aqui de audiovisual rodando um comercial e a gente queria fazer uma festa no final de confraternização, porque vai aparecer Pernambuco na grande mídia, e eu queria uma dessas bandas aí que tocaram no Abril pro Rock para mostrar uma nova música daqui. Aí você que diz. Aí eu falei, cara, tem que ser Chico Science Nação Zumbi, que é a mais original de todas, diferente de tudo que esses caras já viram. Essa equipe, era uma equipe, sei lá, de 80 pessoas. Enfim, aí no caminho para esse show, que eu articulei, fui buscar a banda, ele já não estava com um produtor, que ele tinha feito algumas coisas, e aí os caras brincando atrás do carro, tal, muito jovens ainda, imaturos, ele falou, cara, eu não tô dando conta, a galera é muito imatura, e eu tô precisando de ajuda, velho. Aí eu falei, tu tá pedindo minha ajuda? Ele falou, tô. Aí eu falei, então, cara, eu me dedico 100%, só quero continuar fazendo o Abril pro Rock. E assim foi. Então, né, em outubro, então isso me ajudou muito também no Abril, né, porque eu comecei a transitar nacionalmente. Eu não só recebi o material das bandas, fita demo, CD demo,
mas nos anos 90 ali, na primeira metade ainda era a maioria fita cassete e demo, que era mais barata. Sim. Mas eu via as bandas também quando eu viajava, né, para tocar com as bandas que eu trabalhava. Então eu transitava por todas as cenas do país, porque o Chico começou a tocar no país todo, né? Assim, não tinha a mesma quantidade de shows de Gabriel Pensador e do Skank, nossos colegas de gravadora. O Gabriel vendeu 250 mil cópias, disco de platina. O Skank vendeu 100 mil cópias, disco de ouro do primeiro disco. E Chico Science, Nação Zumbi, ignorados pela rádio, né? Não tinha internet, como eu falei aí na abertura. Dependia de tocar na rádio para serem conhecidos. Então eu costumo dizer que a gente foi comendo a pizza do mercado fonográfico pela beirada. Tá, as rádios não vão tocar, mas 2 meses depois do lançamento de Dalamal Caos, eu conheci os jornalistas, uma correspondente internacional da Rolling Stone americana. Ela tinha uma coluna de world music, e mais 2 jornalistas, um freelancer para várias revistas, e o outro que tinha o Afropop Worldwide. Ele me deu um guiazinho de presente, que era um programa de rádio com ouvintes, e aí já tinha internet nos Estados Unidos e já usava desse suporte. E eu comecei a mandar o material do Chico, e as respostas começaram a chegar por fax, e a gente tinha intenção de excursionar. Então, com quase um ano de antecedência, que a turnê começou em junho, no mês 6 de 95, o disco foi lançado no mês 4 de 94, em setembro chegou o primeiro convite. Então, acho Turnê que... internacional? Turnê internacional. Em agosto eu comecei a mandar, no mês 8. Foi sua Saca? primeira Então, experiência? Foi com sua primeira 10 experiência meses como de produtor antecedência, eu comecei a montar internacional? uma turnê. Oi? Foi sua primeira experiência produzindo shows internacionais de artistas brasileiros para fora? Sim. Foi a primeira, foi com Chico. Olha. Foi os Estados Unidos, uns 10 dias, foram 4 shows em Nova York, mais um show em Miami Beach, na Flórida, porque a gravadora tinha sede lá, e 4 países da Europa. Nessa turnê que durou 2 meses, mas depois do Festival de Montreux, na Suíça, com The Specials e The Busters, a moça da Sony me apresentou para uma galera que faz um festival no noroeste da França, chamado numa cidade chamada Rennes, que na verdade não pronuncia o S, né, mas é Rennes, com 2 N's. E é o Transmusicales de Rennes. E eles levavam as bandas assim, eu fui com o Chico traduzir umas entrevistas no dia seguinte ao festival, e a moça da gravadora apresentou a gente para os caras. Quando os caras deram a coletânea do festival para mim e para o Chico, e dizendo, olha, a gente adorou o show e a gente quer vocês lá, a gente só não consegue pagar tudo do Brasil, mas a gente tem alguma verba, se vocês conseguirem viabilizar com a gravadora, a gente quer. Aí o Chico começou a olhar quem estava na coletânea, Beastie Boys, acho que Massive Attack, umas bandas muito foda e contemporâneas dele. Aí ele enlouqueceu, ele falou, velho, a gente tem que vir, Paulo. Aí a gente conseguiu viabilizar com o departamento internacional da Sony Brasil e com a Sony Europeia, que tinha lançado o disco para pagar, porque o festival era muito importante, e aí já não era uma turnê, porque era fora do período do verão deles, que a primeira turnê de meados de junho a meados de agosto é quando eles têm o calor, o sol, podem sair de casa para um parque, né? E geralmente os lugares que a gente toca são a céu aberto, com exceção das casas noturnas. Mas os festivais, maioria é céu aberto no verão deles. Mas a gente voltou em dezembro, aí foi só o Transmusicales, a França em greve, como agora, tudo fechado, povo na rua. E aí no ano seguinte, que aí é uma data redonda que a gente tem no ano que vem, 96, então 30 anos depois,
São 60 anos do Chico Science, que nasceu no dia Espera um pouquinho. 13 13 de março. março. 13 de março de 1966. Portanto, então, ano que vem, se o Chico estivesse vivo, faria 60 anos, isso? Isso. E que virou o Dia Estadual do Mangue Beat. Esse dia dele virou o Dia Estadual do Mangue Beat aqui em Pernambuco. E agora tem um projeto de lei para se tornar o Dia Nacional do Mangue Beat, através de um deputado federal daqui. E também outra data redonda, que é 30 anos do disco Afro Ciberdelia e 30 anos da turnê Afro Ciberdelia. Porque, diferentemente da que eu te falei agora, da Lama ao Caos, com essa dificuldade no Brasil, eu comecei a mandar para os festivais e comecei a montar com muita antecedência, né? E quando veio o Hollywood Rock, a gravadora antecipou a gravação de Afro Ciberdelia, tirou o single de Manguetown, as rádios que não tinham tocado tirou o single de Manguetown para Afro Ciberdelia. As rádios que não tinham tocado da Lama ao Caos continuaram ignorando o single de Manguetown. E aí lançou clipe também foi considerado o melhor clipe de todos os tempos, numa votação da Rolling Stone e tal, que é o Gringo Cardia, o diretor da música Manguetown, né? Gosto e bastante, aí a gente tocou eu gosto mais do Maracatu Atômico, digitou Raul Machado, acho um clipe mais emblemático. Aí já foi o segundo clipe do segundo disco. Então, a gravadora segurou o disco 6 meses para mandar fazer aqueles malditos remixes de Maracatu Atômico, porque não estava tocando na rádio e eles vieram com essa velha fórmula das grandes gravadoras de botar um artista novo cantando um sucesso, uma música consagrada da MPB de outros tempos, para tentar furar o bloqueio das rádios, e não furou. Mas aí, quando saiu o disco, a gente estava prestes a ir para a segunda turnê, que também passou pelos Estados Unidos, a gente foi, mas diferente da outra, a gente foi para os Estados Unidos, show em Nova York, voltou, aí ficou uns dias e foi para a Europa, dessa vez 7 países de uma vez, os 5 que a gente já tinha tocado, mais Dinamarca e Áustria, que foi o show com o David, com o Nick Cave, que é um reencontro do Chico com o Nick Cave, que é uma história incrível. Isso foi próximo, assim, já era nos últimos, pouco antes, assim, do acidente lá que veio a vitimar alguns o Chico. Meses, né? Alguns meses, porque esses meses, 2 de depois fevereiro, do lançamento... 2 de fevereiro de 1997, a data que aconteceu o acidente, faleceu o Chico Science. Essa turnê rolou em julho. E esses meses de agosto, setembro, o segundo VMB, né, que está fazendo agora, em setembro, 30 anos da primeira edição do VMB, que repetiu o que aconteceu no Central Park, em Nova York, na primeira turnê, em 95, né, há 30 anos. O Gil, quando o festival precisou confirmar ele para lançar a programação com muito mais antecedência do que a gente aqui no Brasil, aí o Gil mandou pedir a lista de quem ia tocar. E o Chico já estava fechado, né? O cara, meu grande amigo Bill Bragg, né, era o programador, a gente virou muito amigo, 30 anos de amizade. E aí o Gil falou, olha, eu confirmo o show, mas eu quero o Chico Science Nação Zumbi na mesma noite que eu, no mesmo dia. E assim foi. Né? Então, no ano seguinte, com Afro Ciberdelia, aí já foi meio simultâneo e tudo embolou, né? Só para você ter uma ideia, esse segundo semestre de 96, a gente morando no Rio, a gente entregou o apartamento no final de novembro e o Chico foi de férias para a Europa em dezembro. Os 2 últimos meses de show, novembro de 96 e outubro de 96, a gente fez 8 shows em outubro e 9 shows em novembro. Dava um a cada 3 dias. Ignorados pelas rádios, mas com clipes novos e tal. Eu costumo dizer
Rodrigo, que a geração do Mangue Beat, Mundo Livre S.A., Chico Science, Nação Zumbi, Otto, Mestre Ambrósio, com exceção de Curitiba, porque eu ia com o Chico para 3 rádios diferentes quando tinha os shows em Curitiba, dar entrevista à tarde, e a gente sabia que tocava, né? Era uma exceção da regra no Brasil. Nem Recife tocava Chico Science, Nação Zumbi, como Curitiba tocava, e a gente fazia um show a cada 6 meses, não fazia mais porque eu não queria, para não desgastar a banda na cidade. Até né? por isso que eu estou estranhando isso, porque aqui eu sou de Curitiba, né? E aqui sempre ouvi tocando bastante nas rádios do Chico Science, com shows bem frequentes, vinham para cá cada 2 meses, cada 3 meses, tocavam no Aeroanta. Tinha Rádio Estação, né? Acho que era Estação. Estação Primeira. Estação Primeira e mais 2 que eu não vou lembrar os nomes agora, mas certamente eu tenho anotado em algum lugar. Enfim, cara, então era uma exceção da regra. E aí, Curitiba vamos fazer um encerramento dessa parte da produção do Chico e vamos partir para abrir pro rock. Beleza. Aí foi isso. Quando voltou, o Chico tirou férias e a gente começou a ensaiar para as férias e ele faleceu na semana pré-carnaval. Foi um choque para todo mundo. 2 de fevereiro de 1997, data de Isso. Falecer. Bom, agora quero saber mais sobre a produção do Abril Pro Rock, esse é um grande festival, foi um dos festivais mais importantes do Brasil. Queria que você comentasse sobre essa produção, como que foi você iniciar em produção? Acho que você comentou que já muitas vezes você falou, você se torna produtor por força das circunstâncias, né? Comentar um pouco isso aí. E como é que era colocar o festival de pé? Como que é a questão de conseguir apoios, patrocínios, recursos públicos, entrava a política cultural também no Abril Pro Rock, para poder viabilizar ele. Comenta a respeito aí. Cara, o festival do Abril... é grande, né? O festival é algo caro, né? Envolve muita coisa, muitas pessoas, muito investimento, né? Então vamos ver como é que é ouvir você a respeito disso aí, dessa tipo de produção. Para a gente falar do Abril Pro Rock, é importante falar do Recife, né? Ali no início dos anos 2000, quando entrou uma gestão municipal do PT, eles criaram um rótulo político para o carnaval que chamava Carnaval Multicultural. Nosso carnaval sempre foi historicamente multicultural. Tinha o frevo, caboclinho, que é de origem a música indígena, maracatu, de origem africana, afoxé, tudo isso já existia, né? Mas como o mangue estava rolando ali, eles falaram que era multicultural e tal. E hoje, cara, sem nenhum exagero, o Carnaval do Recife, que dura praticamente uma semana, com dezenas de palcos espalhados pela cidade, ele é o maior festival de música pop aberto ao público do Brasil. Não tem nada parecido. E eu não estou falando só de música carnavalesca, muito pelo contrário, é literalmente um festival de música pop. Você vai ver na programação Ludmilla, Caetano Veloso, Baiana System, Nação Zumbi, Lenine, Antônio Nóbrega, e toda a MPB já veio, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, e isso já vai fazer 25 anos que tem esse formato, né? E aí o Hack Beat também é criado nessa circunstância dessa guinada desse carnaval multicultural. É um outro existe festival, até né? hoje. A diferença é que o Hack Beat não corre risco de bilheteria, porque sempre foi aberto ao público. Tem uma verba da prefeitura e faz em cima daquela verba que a prefeitura dá para eles. É totalmente diferente da lógica de vender ingresso, né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi
também criando um público muito fiel no rock pesado, né? Então, quando ficou muito difícil competir com a prefeitura por causa de... E aí, além do carnaval pop da prefeitura, começaram a surgir ali, a partir dos anos 2010, grandes festas pré-carnavalescas, que traziam o mesmo perfil de público, o mesmo perfil de artista do Abril pro Rock, né? O novo midstream brasileiro, artistas consagrados da MPB e por aí vai. Então, Gaia Montreloso era uma festa carnavalesca que virou um festival de música, não teve nos últimos 2 anos, não sei se ainda vai ter, mas nesse formato também. Na Sala da Justiça, uma festa grande, e outras que eu não vou lembrar agora, que começaram a trazer essas bandas. Então, a gente começou a se voltar para o nosso público mais fiel, que era o público do rock pesado, que com o patrocínio da Petrobras por uma década, a gente conseguia trazer 2 bandas de médio porte, por exemplo. O patrocínio da Petrobras era via alguma lei de incentivo, era Rouanet, era... Sim, ela chegou a ser via Rouanet, depois passou a ser patrocínio direto. Ah, sim. Quanto tempo de patrocínio direto? Quanto tempo de patrocínio? Eu acho que... Eu não sei te dizer, Rodrigo, porque minha irmã que tem esses números, que é minha sócia, mas eu acho que 1 década, por aí. Né? Eles patrocinaram, acho que 2 edições, e veio a crise mundial em 2008, dos bancos americanos e tal, e eles cortaram o patrocínio de um monte de gente. E aí, quando cortaram 2009 e 2010, aí retomaram em 2011, e não com todos os festivais, mas o Abril foi um dos que eles retomaram até Bolsonaro, praticamente, né? Até Bolsonaro. E aí, não foi só o Abril, mas o do Sol também perdeu, e o Mapa de Todos de Porto Alegre, que eram os últimos festivais do gênero que tinham o patrocínio da Petrobras até Bolsonaro. Enfim, aí, vamos dizer, juntar DRI com Misfits e mais as bandas brasileiras, juntar Bad Brains com New York Dolls e mais as bandas brasileiras, juntar Êxodos com Brujeria e Ratos e mais bandas, Cripple Bastards, Underground italiano, né? Então, isso são exemplos, o Obituary. Então, essas bandas, elas sozinhas em São Paulo, pode olhar nos jornais, eu inclusive tenho os jornais para provar aqui. Os shows dessas bandas individualmente em São Paulo eram 100, 120 reais a meia entrada. O Abril pro Rock era 35, para ver 2 delas e mais as brasileiras numa estrutura foda. E isso atraía gente de todas as cidades da região Nordeste, caravanas de todas as capitais, né? Porque eram 2 bandas de médio porte gringa que não iam fazer outros shows no Nordeste. Não que a gente fosse contra fazer, mas porque não era viável. Então a galera saía de longe por conta do ingresso barato, né? E até porque também, infelizmente, o Nordeste não, quando tem os turnês gringas desse tipo de banda, assim, são poucas que fazem datas pelo Nordeste, né? Tipo, muita coisa fica concentrado em Sul, Sudeste, né? E aí o Abril pro Rock é uma oportunidade, assim, desse público ter, assim, vou poder ver esse tipo de artista, é isso? Cara, nos anos 2010 até cresceu muito a vinda de bandas gringas para o Nordeste, para o Recife ao longo do ano, fora do Abril, né? Mas a partir da pandemia os ingressos ficaram muito caros, né? Porque esses shows ao longo do ano, eles não conseguem os patrocínios que o Abril pro Rock consegue, por exemplo, entendeu? Para baratear o preço, que era onde a gente colocava a grana. A gente, além de conseguir trazer as bandas, a gente botava o ingresso lá embaixo porque tinha um patrocinador que estava pagando 1/3 das contas, o outro terço a soma dos outros patrocinadores, e a gente, obviamente, nunca abriu um festival como o Abril pro Rock com o preço que tem, com ele pago por patrocínio, né?
nem quando teve o ano do Claro que é Rock em 2005, que veio o Placebo com Los Hermanos, que deu um público bom, que a Claro Nacional botou uma grana, aquele festival que só teve um ano. Enfim, a gente nunca abriu as portas com tudo pago, longe disso, precisava sempre de pelo menos um terço dos custos da bilheteria e do bar para pagar as contas e ver se ia sobrar alguma coisa, ao contrário do que muita gente pensa, porque quando você tem um patrocinador que apresenta, quando a gente dava o CD promocional do Abril assim para alguém, Petrobras apresenta, todo mundo já, maioria das pessoas sem noção de como funciona a viabilidade de um festival, né? Que nunca trouxe axé, que nunca trouxe as bandas comerciais que não nos interessavam artisticamente, para pagar suas contas e fechar suas contas e ver se vai sobrar alguma grana, né? Tanto é que a gente parou, a última edição foi em 2023, não fizemos o ano passado, aliás, desculpa, nós fizemos no ano passado, 2024, nós Sim. não fizemos em 2025, e estamos tentando voltar no ano que vem através de captação de patrocínio, porque no risco não tem mais como, né? Aqui no Recife, como eu falei, o Gaemon Treloso, que era uma pegada mais música pop, há 2 anos que não acontece. Um outro festival surgiu aqui chamado Uihu, também não aconteceu em 2024, e acontecia sempre em setembro, outubro. Se não anunciaram nada até agora, é muito provável que não aconteça esse ano. Então, teve essa crise mundial dos festivais exatamente pelos patamares de custo. Eu faço parte, né, das entidades e dos grupos dos festivais brasileiros, e é unanimidade todo mundo dizer que da passagem aérea, a prestação de serviço, palco, som, luz, segurança e principalmente cachê dos artistas de pequeno e médio porte, e no caso de alguns festivais de grande porte nacional, triplicaram ou quadruplicaram em alguns casos, e isso inviabilizou muita coisa. Então, essa crise dos festivais, para mim, também tem um fator que está acima de tudo isso que eu falei, que é mudança geracional. A gurizada hoje não precisa de álcool para interagir com os amigos, saem menos, e aí tem a crise das casas noturnas, em lugares que a cena musical tradicionalmente emerge e circula nelas, que é o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos principalmente, o histórico circuito de clubes, e todas as bandas surgiram neles, né, que a gente chama carinhosamente no Brasil de inferninhos, né? E dos festivais também, tanto dos festivais mainstream. Por quê? Porque a gurizada já tem tudo na palma da mão, então para eles ver uma banda nova é abrir um vídeo na internet e ver, tá, beleza, não tem mais a curiosidade de ver. Não precisam dos bares nem dos festivais, eles bebem menos, eles saem menos, né? E o tipo de interação deles é diferente. Eu tive essa triste constatação, Rodrigo, e tudo que eu falo é baseado na minha vivência e no que eu vejo no Brasil inteiro. Eu Mas fui já tem para até estudo festivais no sobre isso. Brasil. Mas já tem até estudo sobre essa mudança comportamental. Está Pois é, sendo estudado, né? pois Já é. tem Muitos notícias que estão estudos. rodando, né, a respeito disso. E também tem a questão, uma outra questão que já acontece já pelo menos há uns 10 anos, assim, os festivais, aqueles grandes festivais, assim, eles não estão tão... O público que está indo neles, bom, Lollapalooza, Rock in Rio, vamos citar esses grandes festivais, não está indo neles por causa para ver o artista especialmente, tá por causa da experiência. É a festa, né, cara? É a festa, é a experiência da festa. É o que Às vezes leva a galera hoje, mais eu jovem. me, eu me recordo, sim, por exemplo, a cobertura do jornalista André Barcinski, comentando lá sobre ele foi a um Lollapalooza e veja, o pessoal gastando horas do festival, em vez de estar apreciando um artista no palco, horas para entrar para ir na roda, uma tirolesa, numa roda gigante, ou até para tirar uma foto instagramável, assim, com uma pessoa vestida com uma embalagem de salgadinho, que era devia ser um patrocinador do evento, e colocar no Instagram e concorrer a alguma coisa, algo assim, não me recordo exatamente, mas gastava muitas horas de fila para não para música, mas para outras atrações lá dentro, que não a música.
Cara, e a falta de curiosidade, principalmente dessa nova geração. Eu tenho visto festivais aqui pelo interior de Pernambuco e em outros lugares também, e para mim a constatação mais triste o ano passado, na última edição do Abril para o Rock, foi a total ausência de adolescentes na plateia, porque o Abril para o Rock sempre teve adolescentes, Uhum. Antes de ter lance de fiscalização de conselho tutelar, os adolescentes iam com os irmãos mais velhos, vizinhos, tios, pais. Chegou uma hora, a partir de 15 anos do Abril, já tinha filho com pai no Abril, né? E aí, quando o conselho tutelar endureceu mais, aí a gente disponibilizava uma autorização, aí o cara tinha que pegar a assinatura do pai, ou o pai ir lá deixar, e coisa do tipo, né? Porque eles iam fiscalizar na porta. Mas, cara, eles sempre deram um jeito de ir, não é por isso. Né? Eu estou só citando que, apesar das dificuldades, eles estavam em peso e eram maioria. E agora, no ano passado, eu constatei que não tinha meia dúzia de adolescentes numa plateia de 1.000, 1.500 pessoas, sabe? Então isso é Uhum. muito triste porque tem prazo de validade. E eu estendo isso ao rock também. É. Porque a Uhum. gurizada que sai hoje de casa jovem para ver o rock, ele está saindo para ver o rock dos anos 90 e 80, com os pais, com os tios, né? E nos festivais a gente vê que o rock que vem para os festivais grandes, a maioria é dos anos 80 e 90, e algum dos anos 2000 ali, um Strokes, uma coisa, né? Uhum. Mas os pesos pesados ainda são até os anos 90, que ainda mantém. Então significa, cara, que sem adolescente o rock também tem prazo de validade, né? O rock está em franca decadência, e é uma questão geracional, não volta mais. Eu digo que o rock, inacreditavelmente, ele tá para nossa geração, vamos dizer, mais adulta, mais velha, já na terceira idade, que eu não estou ainda, oficialmente velho, digamos assim, a gente vai estar curtindo o rock num lugarzinho ali uma vez por semana, como era o jazz quando nós éramos jovens. Quando eu era jovem aqui no auge do Mangue Beat e tal, quando tinha jazz no Recife, geralmente era num bar ou num restaurante mais fechado, com ar-condicionado, mais elitizado, cerveja mais cara, para pouca gente. Assim vai ser o rock daqui a 15, 20 anos no máximo. Uhum. Diz uma coisa, você já fez edições do Abril Pro Rock no risco, sem ter apoio de política cultural, política pública de cultura? Você teve alguma edição, as últimas edições conseguiu fazer sem lei de incentivo ou coisa assim? Cara, sem lei de incentivo, sim, mas a Uhum. gente sempre teve patrocínio governamental e municipal, Ah, né? certo. Que dependia muito de. Aí, tipo, muitas vezes o governo não pode chegar e depositar um dinheiro na conta, mas eles pagavam despesas do festival, pagava cachê de uma banda e coisa do tipo, como forma de Uhum. patrocínio, entende? Uhum. Então a gente sempre. Mas, cara, como eu disse, nunca abrimos. Já tivemos Rouanet, já tivemos grandes patrocinadores nacionais, mas esses grandes patrocinadores nacionais, como a Ambev, através da escola que a gente teve, ou a Claro, eles querem vender produtos. Eles têm interesse no público. Então, quando você vai para uma cervejaria, eles não analisam pela proposta do projeto, que é o auge do mangue, que desde a Uhum. geração de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, quinteto violado, que nada acontecia, agora está acontecendo, vamos botar dinheiro? Não, não é assim. Longe disso. É pela expectativa. Vocês estão esperando quantas pessoas? 3.000? Tá. Então, 3.000 vezes 3 latinhas por pessoa num show de 8 bandas de consumo. Quem não bebe vai tomar refrigerante ou água. E aí tem que comprar o produto deles. Se eles estão, a escola está patrocinando, mas tem que comprar os refrigerantes da Ambev. E aí vai de acordo com a projeção de vendas. Eles vão te dar uma grana e tu vai acabar comprando o produto deles para vender
Então, eles dão em cima da perspectiva de vendas a você, para você revender no festival, entende? Entendo. Então, o Uhum, privado é mais agressivo nessa coisa do merchandising e tal, do que o público. Mas a uhum. gente sempre teve os dois, né? Para conseguir sobreviver, tinha que buscar o público e o privado. Uhum. No público, eu tenho conversado com muitas pessoas pelo Brasil afora. Por exemplo, aqui no Sudeste, por exemplo, Sul e Sudeste, quando vai procurar tentar políticas públicas culturais, eu já ouço muito relato de que existe uma baixa inclusão de qualquer projeto, assim, que seja do rock, que seja de culturas alternativas e também de manifestações populares, né, culturas tradicionais populares. Você também, bom, aí você sentiu isso. Recife tem suas características, mas você sentiu isso em Recife? Você já ouviu esse tipo de comentário de outras pessoas pelo Brasil afora, quando tentou recorrer às políticas públicas de cultura, que tem essa baixa inclusão de rock, manifestações populares e culturas alternativas? Então, cara, aqui sempre foi diferente, né, Rodrigo? Porque o Uhum, Mangue teve esse impacto e aí vê esse carnaval multicultural. Só que esses shows gratuitos, em algum momento, quando eu falei da gestão do PT, cara, eles tinham o ciclo carnavalesco, o ciclo junino, que o São João é fortíssimo aqui, ah, e não era sim. só com forró, tinha rock e música eletrônica, e o ciclo natalino, que incluía shows em dezembro e mais um mega show no Réveillon, com palco no bairro do Recife e palco na Avenida Boa Viagem, com show gratuito, entende? Entendo. Então, cara, começou uma cultura dessa coisa do show gratuito, mas voltando, e isso é uma característica aqui do Recife, né? Desses, e que, assim, infelizmente, não serviu para formar tanto público, porque quando você bota essas bandas para tocarem, que tocaram de graça no carnaval, elas não respondem na bilheteria, e principalmente uma galera mais apertada, de classe média baixa, diz: não, velho, eu sei que eu vou ver no carnaval, vou gastar esse dinheiro com outra coisa, entendeu? Hum, Por isso que tinha uma época aqui que a galera dizia que o povo não pagava nem show de R$ 5, ali nos anos 2010. Porque todas as bandas de rock, de rap, de tudo, tocavam de graça no carnaval. Ou tocavam em algum festival. Quando elas iam tocar sozinha, não conseguiam botar nem 50 pagantes a R$ 5, entendeu? Enfim, mas aí, voltando aí pro que você falou. Cara, o Abril pro Rock foi um dos poucos festivais no Brasil que colocou a cultura popular ao lado da música contemporânea, né? Isso desde a primeira edição com Maracatu Nação Pernambuco, porque naquele momento a cultura popular aqui, né, a música de origem na cultura popular era música de preto e pobre, não tinha ligação com a classe média. Não tinha jovem de classe média ensaio de maracatu, de afoxé, de caboclinho, de coco, de roda, nada disso. Não tinha ligação. E aí tinha um grupo que não era um maracatu nação, de origem popular, familiar, tradicional, né, dos subúrbios e da zona da mata, principalmente. Era um grupo percussivo de Olinda, chamado Maracatu Nação Pernambuco. Mas eles eram bem atuantes e articulados, e eles tocavam no Mercado da Ribeira todo domingo. E começou a dar muito público, que Olinda sempre foi um ponto assim de paquera. Então começou a ir muita gente ao ponto da SODECA, a Sociedade de Defesa da Cidade Alta de Olinda, proibir, porque estava tumultuando o trânsito, lotando a rua de jovens que estavam indo lá para ouvir maracatu, só tambores e vozes. Né? Então ali tinha um momento da cena, o mangue começa, e aí quando o Chico surge com os tambores de maracatu e falando do coco, do maracatu, da embolada, aquilo passa a ser uma coisa cool para os jovens, muito respeitável, entendeu? Aí vem uma virada de chave. A cultura popular também começa a ir para os palcos públicos naquele momento, né? E a gente começa todo ano, primeiro ano a gente levou o Maracatu Nação Pernambuco por causa desse movimento,
Muita gente questionou o que é que o Maracatu estava fazendo num festival de rock, mas era um festival muito diverso de rock. E aí, no segundo ano, o Pastoril, que é o Velho Mangaba e suas pastoras endiabradas. Karina Bu era uma das pastoras. Eu lembro tinha um videoclipe da MTV que passava, Conceição, a música. Isso. E ele também está na introdução do videoclipe de A Cidade. Ele aparece caracterizado como o velho do Pastoril. Sim. E cantando, ó, minha amada, um segredo eu vou lhe contar. Uhum. Enfim, cara, aí a gente começou a trazer, né? E aí o subúrbio encontrava a classe média, né? Tinha a galera do Alto Zé do Pinho, de Peixinhos, as bandas, e tinha a galera dos bairros mais de classe média. Então a gente começou a trazer os emboladores, Caju e Castanha, Pinto e Roxinol, uma velha guarda do forró que estava completamente esquecida, porque o forró estilizado de mastruz com leite, que vem até o Safadão hoje, tinha tomado conta das rádios e da juventude toda, e esses homens estavam com 50 e poucos anos, tinham mais 20, 30 de carreira, mas no início dos anos 90, toda a gurizada foi para as bandas de forró estilizado, que eram bandas que tinham dono, né? Então, aí, nesse contexto, nos anos 90, o Mangue concorre com o auge do axé, vizinho aqui do Nordeste, a primeira geração do sertanejo pop, que as gravadoras investiram muita grana, Zezé de Camargo, Leonardo, Estãozinho Chororó, e com o pagode. E os jovens iam nisso, né? É preciso esclarecer que o Mangue não era tão grande quanto as pessoas imaginam que eram no Recife nessa época, justamente porque eram ignorados pela rádio. E, paralelamente, ainda tinha esse forró estilizado mainstream. Então, nos 15 anos do Abril pro Rock, eu reuni uma velha guarda do forró, 2 já estão no céu, e juntei eles numa banda. 2 deles eu fui para o centenário de Luiz Gonzaga no Lincoln Center, em Nova York, em 2012. E aí eram Messias Holanda, do Ceará. Aí quando eu falo Messias Holanda, eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, que irão assistir, não vai saber quem é, mas todos conhecem um dos grandes hits dele, que é Eu Quero Me Trepar no Pé de Coco, quero me trepar para tirar coco, né? Estava lá esquecido no subúrbio de Fortaleza. 2 de Caruaru, Azulão e Valmi Silva. E um de Campina Grande que partiu no ano passado, Bilil de Campina, né, que o nome artístico já diz, assim como Novinho da Paraíba, como Jorge de Altinho, Altinho é uma cidade, e por aí vai. Então a gente, cara, tinha esse sentimento de entender as injustiças do mercado. Paulo Diniz, grande nome da MPB, quando eu era menino nos anos 70, todo barzinho tocava Paulo Diniz. As músicas de Paulo Diniz tocavam na rádio na minha infância. E hoje, quando eu pergunto nas conversas com os mais jovens, alguns ouviram falar, mas não sabem as músicas de Paulo Diniz, e eu fico muito chocado com esse apagamento, Rodrigo, que é um apagamento antes da internet, velho. Porque na virada dos anos 70 e 80, ele teve por causa de um banho de rio, ele pegou uma esquistossomose e perdeu os movimentos da cintura para baixo, passou a ser cadeirante. Então a carreira foi ladeira abaixo, né? Foi saindo de cena. Então eu convidei ele na 8ª edição do Abril pro Rock em 2000. Ele tinha 62, eu acho, 61 ou 62. E depois de 15 anos, ele já tinha 70 e tantos. Eu juntei 3 nomes aqui de Pernambuco dos anos 70, 2 do Udi Grude, Ave Sangria e Flaviola, e Paulo Diniz, numa noite com mais novos artistas, como Almério, que já fez com Lineker e Johnny Hooker o Rock in Rio, Aninha Martins, que virou Una, e Serra Pilheira, uma banda daqui, que era para mostrar essa galera que era influenciada, né, porque o Mangue pula o Udi Grude, não tem influência do Udi Grude, né?
Enfim, e aí a gente sempre teve esse olhar, né? Tom Zé, quando a gente trouxe em 99, ele fez um discurso dizendo que tinha ressuscitado, mas era muito essa coisa da curadoria, sabe, cara? Eu vejo hoje os festivais todos muito parecidos, aí a gente tem aí meia dúzia de nomes que eu não vou citar, que é o midstream nacional, com cachês entre 150 e 300 mil reais, que são as cabeças dos festivais, mais um monte de artistas dos anos 90, 2000 e 2010 que tiveram em algum momento uma visibilidade nacional, espaço nos festivais e já não gozam desses espaços, né? Bem complicado hoje porque a gente está tendo os festivais das agências, né? Então acho que o objetivo hoje da galera está muito mais ganhar dinheiro do que fazer pelas cenas musicais, discutir as cenas, né? Tem uma galera que não tem muito esse envolvimento com as cenas musicais, Você né? E fala o aí pessoal que faz a curadoria. você Vocês está falando pessoal. do poder público, cara. Até esse governo de Lula pode fazer uma pesquisa aí que acho que nenhum dos festivais independentes brasileiros, nem o Hackbeat, que é no Carnaval, tinha convidado Margareth Menezes como atração. Mas aí Margareth virou ministra e hoje ela transita em alguns festivais que você nunca imaginaria que a Margareth seria convidada, né? Mas é isso. Uhum. Ontem eu estava conversando com o bate-papo com o produtor da Bahia, o Rogério Big Bros. Ele também faz o festival deles também, ele é direcionado para o público da música pesada, o que chama de camisa preta. Ele comentou que lá não tem como ele conseguir apoio de políticas públicas para esse tipo de festival. E, inclusive, ele comentou uma coisa que eu não sabia dele, ele chegou a ser parecerista de, um, uma lei de incentivo local, que é como se fosse uma Rouanet local, sabe? Ele disse que não, eu achei estranho assim, que ele não tinha nada de rock que era inscrito nesse edital, nem música pesada, então muito menos. Eu até pensei, poxa, mas como assim? O edital está aberto, tudo mais. É porque era um edital assim, para projetos com orçamentos grandes, né? Só que por lugar estava assim, que na hora os projetos inscritos tinham que já ter uma carta de intenção de um patrocinador que estaria interessado nisso. Então, aí dá para entender que é difícil conseguir um patrocinador interessado em tipo de música No underground. underground. Não dá visibilidade, né? Não tem a quantidade de público que a música pop tem. Eu também já fui parecerista, cara. Agora, no Brasil, eu já fiz muita curadoria, fiz curadoria para a Feira Música Brasil, porque a gente era do Porto Musical e a galera veio para o Porto Musical da equipe do Gil e inventou a Feira Música Brasil e quis que a gente tivesse junto. Eu fui curador da Funarte, do Projeto Pixinguinha, enfim, cara. Já participei de júri de festivais no Brasil inteiro, de festivais competitivos também, né? Então, é muito. Às vezes você está na curadoria e aí, por causa do Abril para o Rock, alguém pegou uma banda de rock para escutar, né? E aí aquela pessoa que está dividindo a curadoria ali comigo e com outras pessoas fala assim: Paulo, escuta essa banda, é uma banda de rock. Já que você faz o Abril para o Rock, quero ouvir tua opinião. Aí, cara, na maioria das vezes, essas pessoas estavam me mostrando uma banda mais do mesmo. E aí dizia, pô, é legal a banda, né? Eu falava, cara, é legal, bem gravado, tal, tá direitinho. Agora, ela só é legal. Então, sendo só mais uma banda legal, ela não vai ter mercado. Ela não vai entrar no circuito dos festivais com essa música e sendo essa banda redondinha legal. Agora, podia ser só bateria e guitarra, bem suja, barulhenta, mas ser uma banda que tem uma pegada, que tem um visual, que tem uma preocupação estética. Não é o caso dessa que a gente está vendo aqui, né? Então, muitas vezes a gente sabe que tem uma galera que está nessas comissões e que não entende do rolê e que não vai valorizar uma cena underground que tem o mesmo valor, né? Porque obviamente que a internet ajudou muito a cena underground a sobreviver, né, Rodrigo?
Sim. E porque ela passou a vender o merchan delas, as bandas, sem precisar apenas do show, já vendiam no show, né? Eu Uhum. lembro aqui, cara, a Manja Cadáver, eles vieram, Uhum. acho que 1 ou 2 anos antes da pandemia, ou 2018 ou 2019, pela primeira vez no Nordeste. Uma banda foda que corre atrás pra caralho, a Nata, a Líder, Uhum. né, e produtora de show também, junto com o marido dela tem um canal, que é o canal Cena no YouTube, que fala da cena underground, uma galera de um corre incrível. E aí, cara, ali a gente já não tinha mais a Petrobras, quando a gente trouxe eles, e a gente falou assim, olha, agenda uma turnê pelo Nordeste, que a gente sabia que eles eram uma banda bem articulada no corre, o Alcides, que é curador do Abril, já tinha feito contato pessoal com eles no Setembro Negro, em São Paulo, pirou no show Uhum. deles, chegou falando, aí falou, cara, eles são muito articulados, eu falei, cara, então fala para eles arrumarem mais uns 3 shows aqui, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, que é aqui perto, para viabilizar. Aí a gente ofereceu, sei lá, cara, na época talvez R$ 1.500 para eles. Ó, a gente tem 1,5 pau e dá hospedagem, som e, e rango aqui no festival, né? E aí, meu irmão, eles vieram, Rodrigo, mas vieram com merchandising impressionante, cara. E aí eu vi o show deles, consegui dar uma olhada no show deles, e a Nata falou assim, galera, quando acabar o show, vamos encontrar a gente ali no nosso stand, que a gente tá vendendo nosso merchandising. Cara, o Uhum. stand bombou e eles venderam o dobro da grana que a gente tinha dado para eles em merchandising. Então tem essa cultura, tinha banda gringa, eu não me lembro se foi o Nuclear Assault ou Moonspell que tocou na mesma noite, e aí tinha a galera das outras cidades. A galera das outras cidades já vinham para abrir para o rock sabendo que iam encontrar um monte de produto para comprar que não só não encontrava na cidade deles, como também ia ter que pagar frete comprando pela internet, né? Então, acho que estão celebrando a condenação de Bolsonaro aqui em Recife, que aqui a gente é progressista, a maioria, graças a Deus. Sim. Mas enfim, cara, então eles venderam compacto, adesivo, camiseta, né? E você estando ali, para o cara que viu o show e gostou, ele quer fotografar. Porra, aqui, ó, Manja Uhum. Cadáver, banda foda que eu vi no Abril pro Rock aqui e tal, dizer pros amigos que descobriu mais uma banda foda, saca? Então, isso alimentou muito o underground, né? A galera começou a vender mais merchan. E eu acho, cara, que o underground ele tem uma sobrevida porque tem uma característica. Se por um lado eu falei que na última edição do Abril pro Rock no ano passado, 2024, eu vi poucos adolescentes, cara, por outro lado, você vê uns 30 caras acima de 65 anos, completamente grisalhos, né? Porque a galera, uma parte deixa de ir para os shows, mas outros vão morrer indo para os shows. Então tem a galera. Eu disse que eu não vi jovem, adolescente, mas tinha muito público de 25 a 35 anos. A gente, quando vê assim, System of a Down no Brasil recentemente, gente pra caralho. Infelizmente, a maioria daquela galera só curte meia dúzia de bandas. Eles ignoram as bandas das suas cidades, os festivais underground das suas cidades, mas eles pagam caro para ver as bandas grandes que eles ouvem, né? Então eu chamo isso dos playboys do rock. É a galera que vai para o show das grandes bandas no Brasil, Metallica, Iron Maiden, compram, usam a camisa, mas ignoram suas cenas musicais das suas cidades, dos seus estados, não vão para não se misturam nos inferninhos, mas vão ver as bandas cover nos bares com ar condicionado. Isso é uma coisa que eu vi no Brasil ao longo desse tempo, né? Então tem isso. O underground é pura resistência porque nem todo mundo cola no underground, né? Eu continuo indo é, e assim, vou morrer ali naquele ambiente, ouvindo som alto tal, mas seremos minoria, infelizmente. O rock envelheceu mal, cara, na minha opinião, muito mal.
distante dessa geopolítica mundial, dessa mudança, distante de movimento negro, de movimentos sociais, de movimento LGBTIA+, saca? Envelheceu mal, e aí quando surge uma banda nova, os mais velhos detonam que é uma merda, que o que presta é aquilo, a galera para no tempo. E aí o rock no Brasil vive essas contradições, né? E aí só ladeira abaixo por conta de tudo isso, né? E por conta também disso que a gente já comentou, que são as marcas que... E aí eu agradeço a Pitu, minha patrocinadora, que é uma cachaça muito famosa daqui de Pernambuco, de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. Chegamos a ter quase 10 latinhas do Abril para o Rock, com a arte de cada ano, Pitu Abril para o Rock, um dos raríssimos patrocinadores privados que a gente consegue manter aqui no Nordeste. Porque os patrocinadores privados, que são grandes corporações, telefonias, grandes cervejarias, o diretor que você fechou o patrocínio no ano passado, no ano seguinte ele já não está mais, já é um cara de outro lugar do Brasil que nunca ouviu falar no festival e tudo começa do zero. Bom, o nosso bate-papo aqui teve como mote as políticas públicas de cultura, né? Porque faz conexão com o lançamento do livro do Observatório da Cultura do Brasil sobre os 40 anos do Ministério da Cultura. Eu vou trazer aqui algumas informações, alguns dados, assim, para fazer uma espécie de um react contigo, Paulo André, relacionado assim, a essas questões. Assim, eu vou trazer primeiro. Bom, tem uma questão assim, que a gente tem muita pesquisa assim, mostrando assim, que muitas vezes os recursos públicos não chegam na ponta, né, nos periféricos. Tem uma grande uma concentração muito grande assim, de trabalhadores da cultura assim, que tem essa dificuldade assim, de chegar, assim, as políticas chegarem neles, chegar aos recursos. Né? E eu vou trazer 2 dados aqui de alcance, trazido por... consta assim, por algumas pessoas que falaram no pesquisador, no caso um agente público, assim, sobre alguns dados. Assim. Sobre o jurista, advogado Humberto Cunha, que é do IBDCult, Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que é da Unifor no Ceará, Fortaleza. Ele apontou em seminário do IPEA e os recursos públicos para a cultura, eles não chegam a 4% do total de trabalhadores da cultura em todo o Brasil. Estamos falando aqui dos trabalhadores, vamos dizer assim, mercado, vou chamar de mercado, assim, sabe, os trabalhadores da cultura. E tem um outro dado aqui que trata do público. Esse foi trazido pelo Márcio Tavares, que é o secretário executivo do MINC, em uma entrevista no jornal Zero Hora. Ele comentou assim que os produtos culturais, ele deixou lá um número de quantos milhões de pessoas são atendidas por produtos culturais feitos com incentivo fiscal, né? Mas esse número corresponde a apenas 2% da população. E pode ser que muitas vezes esses 2% da população sejam pessoas que já têm acesso à cultura, que são de bairros mais centrais, não são da periferia, né? E eu queria... Estou vendo assim, suas expressões assim, desse react aqui a respeito dessas informações. Queria que você desse um comentário sobre esses dados que eu trouxe. Cara, a minha família, Rodrigo, é do sertão, de uma área bem árida, que é o sertão do Pajeú, próximo da fronteira com a Paraíba, uma cidade chamada Tabira. E a cidade mais conhecida lá chama Triunfo, que é uma cidade bem turística, casario preservado, e faz muito frio, que tem o pico de maior altitude de Pernambuco. Então, eu estou dividindo meu tempo entre Recife e Tabira, e porque me envolvi no inventário da minha avó, para preservar uma fazenda que ficou para o meu pai. Enfim, eu estou transitando lá nos últimos 12 anos, bastante. Tenho visto muitos festivais de música, festivais de cantoria, festivais de audiovisual, né, acontecer no sertão. Então, eu lembro que a gente estava, o ano passado, 2024, numa mesa no Porto Musical aqui, que era uma mesa de pessoas que tinham lançado os livros aqui em Recife, ligadas ao Mangue, porque tinha acabado de acontecer os 30 anos do Mangue Beat, né? Então era
o Roger de Renaud, da Soparia, com um livro que fala da Soparia, né? O nosso CBGB aqui dos anos 90. O Canibal, com o livro dele, da Devotos. A Karina Burr, com o livro dela. E eu, com o meu livro Memórias de Motorista de Turnês. Então, eu lembro que uma moça, na hora que abriu para as perguntas, uma moça falou que Canibal era uma inspiração para ela, porque ela também era da periferia, e ele era um cara da periferia que tinha vencido, né, e tal. E aí, quando ela terminou de falar, eu falei, olha, eu vou aproveitar o gancho da fala dessa moça para dizer que eu estou vivendo numa outra periferia, que é o Sertão. E comecei a falar dos festivais, Sertão Alternativo e Afro-Rock em Afogados da Engazeira, Munguzá Sonoro em Triunfo, a Festa de Louro em São José do Egito, a Missa do Poeta em Tabira, que a Mostra Pajeú de Cinema, Poesia na Tela, enfim, saí falando um monte de festivais de música e audiovisual e cantoria que, mesmo o Porto Musical sendo um ambiente de produtores culturais e atores da cultura, artistas e tal, jornalistas, pouca gente ali tinha ouvido falar desses festivais, Rodrigo. Então o dinheiro não chega lá, porque não dá visibilidade. O poder aquisitivo no interior é bem menor do que o da capital, consequentemente o custo lá é menor, as pessoas não podem pagar ingresso caro, e eu faço parte da rede criativa do Pajeú, desde a criação dela, que o Sebrae e o Instituto de Desenvolvimento Humano aqui, ele mapeou essa produção artística da região toda e a gente fez encontros em todas as cidades, né? E, cara, me choca também que a gente estava falando assim da questão do público jovem nos festivais independentes, mas, cara, é muito pior do que os festivais independentes. Eles não têm curiosidade geral. Às vezes a gente ia para uma cidade pequena, cidade de 15, 20 mil habitantes, Itapetim, Flores, Carnaíba, e a gente montava uma programação cultural com música, uma feirinha e tal. Cara, nada acontecendo na cidade e não atraía os jovens para vir dar uma olhada em alguma coisa de diferente que está acontecendo, sabe? Então, agora tem a Rua Nê Nordeste, que eu espero que funcione, porque é um reparo histórico. E é uma região que tem uma produção cultural hoje, Rodrigo, de audiovisual, de tudo. Tem um festival chamado Chama Violeta, num sítio de uma atriz chamada Odília Nunes, que é um projeto incrível na comunidade, cara. E é um Brasil que o próprio Brasil não conhece. Infelizmente, a gente precisa trocar livros, porque eu preciso ler esse aí que você acabou de mostrar, que fala sobre esses textos sobre a cultura e acessibilidade à cultura, né? E eu estou vivendo essa experiência, cara, porque quero contribuir lá, tenho a intenção de montar um espaço com minhas coisas, né, para pesquisa, eu tenho muita coisa. Enfim, esse é o caminho para mim a partir de agora. Só gasto minha energia com isso, construindo alguma coisa e nesse desafiador processo de formação de público. Não é público para banda, é público para consumir cultura no geral. Você falou do projeto o Rouanet Nordeste, né, a reparação histórica, né? Eu vou trazer um dado assim, de um outro observatório, que é o Observatório Ibira 30, porque ele, inclusive, foi incluído assim, também nesse livro do Observatório da Cultura. O Ibira 30, ele tem a sua Ibira por causa que ele fica no Jardim Ibirapuera, um bairro de periferia lá de São Paulo, próximo de Diadema, que é a cidade da região do Grande BC mais próxima. Eles fizeram um estudo chamado Lei Rouanet na Favela. Isso em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, são os estados que têm mais concentração de recursos de Lei Rouanet no Brasil todo. E a capital paulista é um desses mais grandes municípios assim, que tem esse prestígio da Lei Rouanet. E foi feito a seguinte pesquisa. Eles pegaram assim, os dados da lei de recursos que foram aportados aqui em São Paulo, na Lei Rouanet, em 10 anos, 2014 a 2023. Dá para ver até que ele pegou-se
4 gestões, assim, tipo, pegou o final pegou o governo Dilma, pegou o golpe do governo Temer, o desmancho, lembrou do desgoverno Bolsonaro, que fez um desmonte no Ministério da Cultura, foi uma catástrofe, um apagão cultural terrível, e também o começo da atual gestão, né, de reconstrução do Ministério. Então, nesses 10 anos, fizeram o seguinte, fizeram um mapeamento assim, por todos os bairros de São Paulo, concentração. E olha, e nesses 10 anos, 17,7% dos recursos ficaram concentrados em um único bairro, que é Pinheiros. Só em Pinheiros, nesses 10 anos, foi 17,7% dos recursos da Rouanet. Fora outros bairros centrais também da região, aquela região mais central de São Paulo, enquanto, somando todos os bairros da periferia de São Paulo, todos, em 10 anos, teve só 1,88% desses recursos da Lei Rouanet em São Paulo. Olha só, isso que é São Paulo, assim, mostrando essa questão da distribuição de recursos. Fora isso, também o livro aponta também que no Ministério da Cultura existe já faz várias gestões, muito, assim, depois de décadas, assim, uma dificuldade de prestação de contas também das projetos da Lei Rouanet. O mais recente, uma auditoria do TCU, que foi analisada no livro, em 2023, tinha lá um número de mais de 26 mil processos da Lei Rouanet sem prestação de contas conclusivas ou definitivas. Uma coisa que complica, assim, para poder aumentar o orçamento da pasta, né? Quando você está com essas pendências, como é que vai solicitar mais orçamento? Eu queria que você comentasse a respeito dessas... Cara, porque além da questão geográfica, a maioria das empresas tomam decisão em São Paulo, o grande centro financeiro do Brasil, as sedes das grandes empresas, né? As grandes agências de publicidade em São Paulo, nem todo mundo tem não só a grana para se deslocar até São Paulo, como também não tem a abertura para apresentar um projeto que não seja da magnitude dos projetos de São Paulo, entende? Então, cara, por isso que eu falo de reparo histórico, né? Porque é uma região que precisa ser observada e que tem uma nova geração produzindo, né? Tem muita coisa sendo produzida no Nordeste inteiro. Eu tive agora numa região que, quando os meus amigos me perguntam, cara, tem que conhecer o Cariri cearense. A arte popular, a cultura popular, a música, tudo é muito incrível lá. Crato, Juazeiro e Barbalha, além de ter o Padre Cício de Juazeiro do Norte, mas é uma área historicamente incrível, né? E aí, mais pouca gente conhece. Né? Não é todo mundo, assim, essa coisa de você circular o Brasil, conhecer o país, sabe, Rodrigo? O que eu falo, cara, eu conheço todas as regiões do país, tenho amigos em todas as regiões do país para perguntar a eles sobre as coisas. Eu acho que é totalmente reparo histórico, e mesmo assim tem que ser um reparo com fundo também, porque fica até difícil captar, cara, né? Porque, assim, uma parte do empresariado é bolsonarista, aí vê projeto cultural como tem uma série de gargalos e dificuldades, né? E aí a gente lamenta que tenha esse inchaço aí de prestações de conta no MINC, né? Porque só para você organizar tudo isso, para começar uma nova história, leva anos, e a classe urge, porque, né, o governo extinguiu o Ministério da Cultura, o governo passado, e a gente está retomando tudo, né, mas ainda não tem esse entendimento. Outra coisa, Rodrigo, pouca gente no Brasil tem a experiência que eu tenho com turnês internacionais de uma música brasileira que tem brasilidade, né? Que tem uma identidade própria e que eu circulo fez 30 anos agora, no meio do ano, a minha primeira turnê internacional. Fui para as grandes conferências de música, não só para palestrar, levando o projeto Music from Pernambuco. A gente tem uma promessa da Agência da Música, que é como se fosse um escritório de exportação, como a França tem o Bureau de la Musique, como a Bélgica, que é um país pequeno, tem 2 export office. Tem um do lado Flamengo, Bélgica, e o outro lado, o lado francês da Bélgica, que fala francês, que eles chamam em inglês de Flanders.
e o lado francês. A Espanha é um outro país que tem um export office só da região da Catalunha e outro do resto da Espanha, né? E a gente não tem ainda uma inteligência brasileira para promover a música brasileira. Aí, para você ter uma ideia, cara, há 20 anos, eu estava desembarcando, agora em julho, fez 20 anos, era o ano do Brasil na França. A gente, nossa produtora, desembarcou com 3 bandas no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, para viajar 3 horas e tocar no mesmo festival na França, numa cidade chamada Angoulême, e de lá ir para cada banda ir para sua turnê. Nação Zumbi, Siba e a Floresta e DJ Dolores Aparelhagem. Né? O Ano do Brasil na França ajudou com as passagens, a gente fez várias outras datas, todas as bandas fizeram, né? E, cara, naquela época eu fiz um levantamento e tinham 10 bandas pernambucanas circulando e tal. Hoje, cara, tem um único artista pernambucano circulando internacionalmente os grandes festivais de jazz na Europa, nos Estados Unidos, festivais de música do mundo também, e tá sozinho nessa, né? Que é o Amaro Freitas, né? O Amaro é incrível, um pianista incrível, e atualmente é o único artista pernambucano de tantos que já circularam internacionalmente que goza desse espaço que em outro momento Chico Sainz, Mestre Ambrósio, DJ Dolores, Cascabulho, né, tiveram esse espaço lá fora de tocar em grandes festivais, de dividir palco com grandes nomes da música pop, né, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. E aí o Amaro é que tá nessa bandeira aí, sozinho. Mas isso é falta de investimento, de estratégia, né? O nosso turismo aqui nunca reconheceu a música e a cultura. E olhe que hoje o cinema pernambucano ultrapassou a música e muito na promoção do destino Recife, Olinda, Pernambuco como um todo, né? Porque o cinema de Kleber Mendonça, de Cláudio Assis, de Lírio Ferreira, há muito tempo ultrapassaram a música nessa promoção. Talvez há 20 anos a gente não tinha essa... Eu vi que o Som ao Redor fez 15 anos agora, então há 20 anos a gente não tinha essa projeção do cinema e a música era que estava no mundo inteiro. Mas aí a música foi perdendo espaço, eu também há mais de uma década não trabalho mais com as bandas, né? Não tenho mais interesse em gerenciar carreiras, em fazer turnês, já fiz muita coisa, hoje meus objetivos são outros. Certo. Ok, Paulo. E uma questão, um complemento à questão da prestação de contas, uma informação a informação não, um subcapítulo que entrou nesse livro aí foi sobre o movimento grevista do MINC, que teve esse ano uma greve em 2025, e durante essa greve tivemos a informação de que os servidores do Ministério, também das suas entidades vinculadas, IBRAM, IFAM, Funarte, Fundação Palmares e Fundação Biblioteca Nacional, eles não têm plano de carreira. Faz 20 anos que estão lutando por isso. Várias greves, assim, várias negociações não conseguiram não ter um plano de carreira. Isso que acontece. Aí muitos servidores acabam evadindo, indo para outros, fazendo outros concursos, e nisso o MINC está com menos da metade do pessoal que deveria ter. Então, complicado essa questão de deixar a prestação de contas em dia, né? Tem que melhorar isso aí, tem que melhorar essa questão do pessoal, ter funcionário suficiente para poder, para que assim, as polícias públicas possam funcionar adequadamente, né? Só com funcionalismo bem pago, né? E não sejam sobrecarregados, né? Poder dar conta disso, né? E para fechar, eu queria só as suas considerações finais e também dizer assim, o que seria mais urgente melhorar nas políticas públicas de cultura, assim, para fechar. Cara, eu acho que tem que né, reforçar essa acessibilidade dos pequenos e médios projetos nos lugares mais distantes que produzem cultura, para que tenham acesso, né, ao que foi um privilégio dos grandes centros, né, das grandes cidades, principalmente das capitais e principalmente mais ainda do Sudeste, né?
Então, acho que isso tem que mudar bastante. Quanto à história do Mink, cara, eu acho que teria que ser uma força-tarefa, né? Inclusive pedindo ajuda de órgãos da justiça, de equipes e tal, para dar uma zerada, ou mesmo interromper a lei por 6 meses para voltar com ela enxuta né, e atualizada. Mas é isso, cara. Os pareceristas, infelizmente, nem sempre têm uma noção do que acontece no Brasil, tem mais noção do que acontece na sua cidade, no seu estado, e aí por conta do celular, né? Mas nunca trocaram ideia com as pessoas daquela cidade para saber aquele projeto, né? Então, sempre que eu fui parecerista, eu procurei avaliar de acordo com os gargalos que existem, né? A cultura popular, como eu falei, que é tão menosprezada, né? Eu fui numa galeria de arte recentemente, cara, e fiquei super feliz de saber que tinha uma escultura lá de um artista de Nossa Senhora da Glória, Sertão de Sergipe, cidade que acontece o Rock Sertão Festival, que eu fui convidado pela Fundação Aperipê, Rádio e TV de Sergipe, em 2009, para acompanhar o Rock Sertão e bater um papo com as bandas de lá. E quando acabou o papo, eu perguntei, pô, aqui tem cidade pequena, acho que no máximo 20 mil habitantes, 15 talvez, tem um centro de artesanato aqui, tem alguma casa do artesão, tem algum artista, aí os meninos que faziam o festival disseram, não, cara, aqui não tem. Eu falei, galeria de arte aqui não vai ter. Aí um deles falou assim, tem o velho. Aí eu falei, quem é o velho? Ele falou, não, é um senhor que faz uns negócios de madeira. Eu falei, cara, me leve lá, por favor. Aí a gente saiu da cidade e era num sítio. E o velho é um senhor escultor em madeira de árvores já mortas, que ele nunca cortou árvore para talhar, para fazer as obras dele. E aí, cara, eu terminei comprando uma peça de madeira, que era como se fosse uma carranca, mas uma criatura, assim, que era um tronco de uma árvore. E recentemente eu tive numa galeria e tinha uma peça mais ou menos do mesmo tamanho, e o cara falou que estava valendo 20 mil reais. E eu fiquei muito feliz, não pela minha peça, mas por ele, por ter esse reconhecimento em vida, porque a arte dele não é menor, porque ele não fez belas artes ou qualquer outra faculdade nacional, ou porque ele é relacionado com o meio dos galeristas ou dos artistas de determinada cidade ou região, né? Foi com mérito dele. Então, quando a gente vê um artista popular ser valorizado em vida, como, por exemplo, a Lia de Itamaracá. A Lia tocou em 98 no Abril para o Rock. Eu tinha feito a Selma do Coco um ano antes, em 97, e fizemos a Lia em 98. Cara, quando eu tinha 10 anos, a gente veraneava em Itamaracá. Era 1977. É o ano do primeiro e único vinil de Lia por um tempo, por décadas. Ela só voltou a gravar nos anos 90. Então, por quase 2 décadas, esse era o único raríssimo da fábrica Rosenblit de discos aqui de Pernambuco, que gravou muita coisa da nossa cultura popular. Eu não tenho esse disco original dela de 77. Mas a gente veraneava em Jaguaribe, que era a última área da ilha de Itamaracá, onde o ônibus fazia a curva para voltar numa espécie de um largo que tinha o Bar Sargaço. E o Bar Sargaço promovia todo sábado ciranda de Lia. E eu ia com minha mãe e minhas irmãs dançar ciranda, né? Então, eu fico muito feliz, cara, porque em 98, quando a gente convidou Lia, muita gente achava que Lia era falecida, porque nunca mais tinha ouvido falar dela. Isso era muito triste, saca? E aí, a partir dali, ela começou a ser, como eu falei mais cedo, convidada pelo poder público para se apresentar, ser valorizada e tal. Teve disco lançado na França. Eu, inclusive, me arrependo muito de ter emprestado para uma ocupação Lia, que nunca me devolveram, minha versão francesa, Digipack, de um disco dela dos anos 90, né? E aí Lia tocou. Então, assim, e ela foi agora, nos últimos anos, capa da Elle, da revista feminina Elle, né? Ela, desfile de moda, recebeu medalha de honra ao mérito, tudo que uma pessoa deve receber em vida, da magnitude dela,
né, de um ícone da ciranda, de um gênero único aqui de Pernambuco, e que ela é esse grande nome e sempre será, né? Então, ver essa galera ser homenageada em vida, cara, é incrível. Mas tem muita coisa a ser feita ainda, que tem muito mestre velhinho que, pela situação financeira e social deles, uma vida inteira, os filhos e netos olharam para eles e disseram: eu não vou levar, eles chamam de brincante, né? Não vou levar meu brinquedo, meu brincante, que é a manifestação da cultura popular, para frente, porque meu avô passou uma vida na miséria, praticamente, para levar esse negócio à frente. E eu não vou repetir, vou cuidar da minha vida. Então, isso é muito triste. Você tem poucos e raros exemplos de novos mestres nessas várias áreas da cultura popular por absoluta falta de incentivo. Tinha que ter uma bolsa mestres, bolsa Sim. futuros mestres. E justamente essas famílias de tradição, no cavalo marinho, no maracatu, no caboclinho, na ciranda, que o filho e o neto quisessem levar à frente, recebessem uma grana para isso, uma espécie de um honoris causa da cultura popular, um incentivo para que eles tenham as contas básicas pagas para o que vier das apresentações ser um a mais na vida deles, mas que eles não dependam daquilo para sua própria sobrevivência, que é muito difícil, né? A música comercial tomou conta, o forró comercial aqui tomou conta das festas populares e os derivados, né? Piseiro e essas coisas todas aí dominam o dinheiro público. Olha, me fez lembrar um evento de lançamento do livro que teve ontem aqui em Curitiba, e teve uma senhora, a dona Midi, ela é do fandango, que é uma cultura tradicional aqui do Paraná. E ela fez os relatos dela, assim, de as dificuldades, assim, de o poder público valorizar isso, lutam por um museu do fandango. Essa sua ideia, assim, de matar uma bolsa mestres, assim, seria alguma uma coisa que viria a Pois é, calhar, cara. E né? o pior é que quando uma pessoa da importância dela, que eu não conheço, parte, Rodrigo, leva junto muitas histórias, cara, que não foram registradas, sabe? Que não foram valorizadas em vida, uma exposição da vida dela, uma ocupação aí dela pelo poder público, sabe? E às vezes eu vejo, cara, tanta pauta para ser feita, eu fico pensando, tanta faculdade nova de jornalismo, né? Tanto curso novo, e a galera mais tem que ter o incentivo também, né? Para essa salvaguarda, digamos assim, né, da nossa cultura popular, seja do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, centro-oeste. É Somos isso. riquíssimos. Uhum. Com certeza, a cultura brasileira é ampla, é rica. Né? Você me fez lembrar aquela vez que o Hermano Viana fez aquela série Música do Brasil, com acho que com 80 ritmos que foram cadastrados, né? Tinha, passou em série, né? Passou em série, acho que 20 episódios foram transmitidos pela MTV. A MTV, que apesar de ter essa questão de música mais pop, rock, mas colocou lá em 20 episódios o Música do Brasil, coco, embolada, paneirão, vários estilos assim, alguns que eu nem conhecia, tambor de crioula ou coisa assim. Foi bem um grande trabalho esse, que mostra assim a riqueza e a pluralidade da nossa cultura popular. É isso aí. Uhum. Isso aí, Paulo. Muito obrigado pela Valeu, presença, cara. pelos Prazer trocar essa ideia aí. comentários. Deixa eu só fazer um encerramento, que você citou o seu livro, né? Você tem esse livro lançado aqui, que é o Memórias de um Motorista de Turnês. Isso. No ano que vem eu vou relançar, que está completamente esgotado. Foram 2 tiragens de 500 cópias, Uhum. e a editora deixou esgotar 2 vezes. E aí eu tô sem grana para mandar fazer do meu bolso, tô conseguindo um apoio para ver se na virada do ano eu tenho mais 500 para dar uma Uhum. circulada, conseguir ir para vários lugares no Brasil lançar, e é bem legal, cara. O melhor de lançar um livro, Rodrigo, eu descobri Uhum. indo para pequenas feiras literárias e
espaços culturais, em atmosfera de literatura e tal, é trocar livro, cara. Trocar livro é incrível. Troquei livro com muita gente boa. Ótimo. Livros que não chegariam a mim de outra forma. E aí você ali conhece o autor, troca uma ideia, dá o teu livro para a pessoa e a pessoa te dá. É muito bacana. É uma experiência fantástica. Beleza, Paulo. E falando em livro, só fazer um encerramento, assim, voltando assim, o livro aqui do Observatório da Cultura do Brasil sobre os 40 anos do MINC. Ele está saiu a versão 3.1, que substitui a versão 3.0, um estudo de interesse público em defesa dos movimentos sociais e de quem não é atendido pelas políticas culturais, feito por pesquisadores ligados ao observatório, entre cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, juristas, que são progressistas. Aponta várias questões que devem ser melhoradas para contribuir com as políticas públicas mais eficazes no Brasil para os trabalhadores da cultura. Ok? Ele está disponível gratuitamente. Pode acessar o site do Observatório, www.observatoriodacultura.com.br. Está lá para download gratuito e também para leitura online. Também tem link no Instagram do Observatório, o Instagram Observatório da Cultura BR. No link na bio também tem lá para acessar. Ok? É isso, gente. Obrigado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, clique para se inscrever, curta esse vídeo para fazer ele chegar a mais pessoas. Esse papo aqui é um papo bastante qualificado e merece ser visto e ouvido por mais gente. Então, beleza? Ok, gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo André. Valeu. E concluímos aqui. Valeu. Até. Valeu, cara. Até mais.